Boa noite! Eu sou Tatiane Martins, graduada em enfermagem, doutora em tratamento de feridas e mais uma vez eu estou aqui com vocês no nosso programa de todas as terças às 19 horas, o Viva Melhor, onde a gente conversa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Afinal, esse é o nosso compromisso com você. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica ou acabou de passar por uma. Os riscos cirúrgicos e os cuidados no pós-operatório são importantíssimos e muitas vezes as pessoas buscam a cirurgia plástica em busca de autoestima, de bem-estar e até mesmo de necessidade médica. Mas o que nem todo mundo se preocupa e sabe é que, por trás de cada procedimento, existe uma série de cuidados antes, durante e principalmente depois da cirurgia, que são fundamentais para garantir um bom resultado e evitar complicações. Será que todo mundo pode fazer uma cirurgia plástica? Quais são os riscos reais? O que pode acontecer se no pós-operatório não for seguido corretamente? E como a enfermagem, a fisioterapia e outras profissões podem estar aliadas fundamentalmente ali nesse processo de recuperação? E para conversar com a gente sobre tudo isso, nós recebemos a fisioterapeuta Clau Carvalho. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme recebê-la aqui. Ela que é especialista em tratamento de fibroses, vai nos falar muito sobre esse universo do pré, pós, intraoperatório das cirurgias plásticas e vai nos esclarecer todas as dúvidas e fazer orientações práticas valiosas para quem quer passar por esse processo com mais segurança, saúde e tranquilidade. Então, Clau, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui e trazer consciência para esse público, né, que pensa em fazer uma cirurgia plástica. Até porque Goiânia é um polo enorme de cirurgia plástica, né, É Clau? uma referência, né? Uma referência. Eu sou muito suspeita para falar, porque aqui estão os melhores cirurgiões. Nossa, e que bom! A gente tem a honra de poder contribuir com esses resultados incríveis que os profissionais cirurgiões entregam por aqui. Perfeito. Clau, para começar, né? O que é exatamente um risco cirúrgico? O que é isso, né? E como ele é avaliado antes de uma cirurgia plástica? Então, hoje as pessoas que buscam um procedimento cirúrgico, um abdômen, uma lipoescultura, eles buscam um melhor médico, um melhor hospital, e deixam o pós-operatório, assim, por último. E às vezes buscam muito preço, pesquisam muito em relação a isso. Mas o resultado, porque a pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, ela pensa no resultado final. E para que o resultado final venha, existe um caminho de início, meio e fim. Então a pessoa que ela precisa ter uma consciência de que o processo pós-operatório ele pode ser lento e não é uma regra, né? Mas pode ter intercorrências. Certo, Clau. E existe uma determinação, um norte para que as pessoas saibam quem pode ou não fazer uma cirurgia plástica? Olha, eu acredito que passando pelos exames, né, que o médico vai prescrever, hoje as consultas pelos cirurgiões, elas são muito individualizadas. Às vezes o que é para mim pode ser o mesmo procedimento, não é para você, não tem indicação para você. Então, existe hoje técnicas cirúrgicas com e sem tecnologias de retração de pele. Então, tudo é muito único. Então, passando pelo crivo do cirurgião plástico, passou dos 18 anos, qualquer indivíduo pode fazer uma cirurgia. E o que é risco cirúrgico e por que ele é tão importante antes de um procedimento cirúrgico nesse caso? Bom, essa é uma pergunta voltada mais para os cirurgiões, né? Não tanto pela fisioterapia dermatofuncional. Eu acredito que existem riscos como trombose, às vezes uma doença autoimune que vem ali geneticamente falando. Então, o risco cirúrgico, para quem vai fazer uma cirurgia plástica, quem vai determinar ali é o cirurgião. Mas qual que é o risco de se fazer um procedimento cirúrgico e não ter um pós-operatório bem executado? É ter intercorrências, tais como seroma persistente, uma fibrose, uma necrose, uma ferida aberta, uma deiscência. Esses são os riscos infecções causados por um pós-operatório não executado, não orientado. Porque às vezes o paciente opera e vai fazendo coisas por conta própria, né? E o pós-operatório ele deve ser sim acompanhado um dia de cada vez para que o resultado seja satisfatório. Certo.
Em relação aos exames que geralmente são solicitados no pré-operatório, quais deles você poderia eleger, assim, que, principalmente em relação ao seu trabalho, que você teria necessidade de tê-los em relação ao pós-operatório? Olha, geralmente, em relação à prescrição de exames, como eu te falei, é o cirurgião que vai pedir, mas o risco cirúrgico é um deles, né? Para saber se tem problema cardiológico, se tem uma doença autoimune que pode, sim, alterar no pós-operatório. Mas eu acredito que dentro da consulta com o cirurgião, todos os exames, o bom cirurgião, o ético, o competente, ele vai pedir ali uma série de exames. De hemograma completo para eleger que podem passar pelo exatamente. procedimento. Que já facilita muito no pós-operatório. Com certeza. Você ter certeza que só tem pacientes que foram devidamente tratados com muita ética nesse sentido. Exatamente. Né? Hoje, na clínica, não chega nenhum paciente que não tenha feito todos os exames prescritos pelo cirurgião. Hoje, a clínica Clau, graças a Deus, ela é muito indicada por resolver problemas, né, causados pelo pós-operatório ao executado e pelos resultados imediatos que a gente entrega. E a gente tem a parceria de grandes nomes competentes que, quando o paciente chega até a gente, eles chegam bem, eles chegam com pós-operatório inicial tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Agora, quando o pós-operatório ele é mal executado, eu costumo dizer, né, eu tenho um crivo, que o início determina o meio e o fim. Porque se você é bem acompanhado no início, o meio e o fim do seu tratamento, ele vai ter um resultado satisfatório. Com certeza. E quais são os principais riscos associados à cirurgia plástica, Clau? Bom, voltando para o pós-operatório, a fase inicial ela deve ser muito bem conduzida, porque não é só o atendimento propriamente dito. Existe ali uma orientação sobre alimentação, né? Na nossa equipe tem uma nutricionista que fala sobre o alimento que a pessoa vai ingerir, que ela vai ter ali um hábito saudável de alimentação. Que auxilia na cicatrização. Em várias coisas. Então, a pessoa ela precisa de uma orientação. Quando ela contrata o nosso serviço, não é uma massagem, não é uma drenagem linfática, porque dentro do nosso protocolo de pós-operatório bem executado, existem outros fatores além do edema. Existe ali uma incisão, existe ali uma pontuação interna e externa, falando de platismo, por exemplo. Existe ali uma incisão, existe a pontuação interna, onde o músculo foi costurado. Então, o profissional ele precisa entender que, não só o profissional, né, mas o paciente também, qual o procedimento que foi feito. Que apesar de uma cirurgia pequena, foi descolado pele, tem incisão, e precisa ser seguidas as orientações. Certo. Posicionamento, como apertar a faixa e o modelador. Certo. Não é quanto mais apertado, melhor, porque não tem aquelas pacientes falando, quanto mais apertado, melhor. Existe ali a colocação das talas, se elas são rígidas ou anatômicas, tem que saber orientar esse paciente no dia a dia. A gente costuma dizer que o nosso atendimento é muito personalizado, não existe uma regra de atendimento. Tem pacientes que atendem todos os dias, tem paciente que atende 2 vezes por semana, tem paciente que atende 3 vezes por semana, mas que a nossa assistência é 24 horas, porque o pós-operatório ele é detalhe, cada detalhe conta. E é um dia de cada vez. Me surgiu até uma curiosidade aqui, Clau. Vocês atendem somente na clínica ou vocês vão no domicílio para um paciente que tá com muita dor, por exemplo? Então, hoje a clínica conta com uma equipe especializada, treinada por mim mesma, para estar indo até o paciente nas primeiras sessões e a partir daí eles vão até a clínica. Porque chega um determinado momento do tratamento que eles querem sair de casa. Não, e eles querem, inclusive, sair de casa mesmo porque não suporta ficar em casa, né? Exatamente. Por exemplo, tratamento de face, cabeça e pescoço, eles vão até a clínica normalmente. Pode pegar um Uber, alguém pode levar. Sente dor, né? Quem faz uma tripla, por exemplo, tem indicação para uma cirurgia tripla. Aí sim, tá ali imobilizado, os primeiros dias os dias do arrependimento, onde as pessoas estão ali, para que eu fui fazer essa cirurgia? Existe um momento da cirurgia que a gente fala a fase que a pessoa arrependeu de ter feito. Porque existe isso, Clau? Existe. Existe porque a pessoa faz a cirurgia para ficar bonita e ela fica feia. No início, né? Ela com fica certeza. feia, ela fica cheia de hematoma. Com hemaquimose. Ela fica parecendo um baiacu. E só a autoestima vai lá pro pé.
Geralmente quando eu vou, eu falo, gente, ó, vai bem arrumado, com a time bonita, chama ela de diva, que é um dia de cada vez, lava o cabelo dela, se for o caso, ajuda ela a passar um rímel. Que lindo, vamos que trazer gracinha. ali dignidade para aquela paciente que está naquela fase. O modelador, gente, é bege, né? Vamos combinar. Vamos combinar. Não me fizeram os pretinhos, né? Os pretos, agora. Eles são rígidos. Ah, é? Por conta da coloração do pigmento da malha. Tá vendo? Não sabia. Eles são rígidos. Eles então não é nem aconselhado. E não é aconselhado. Mas assim, eu costumo falar, a dor do paciente passa a ser a minha dor. Com certeza. Então eu vou levar leveza para ele nesse primeiro momento, né? Então eu vou falar, vamos usar a bege nos primeiros dias e depois vamos passar, porque à medida que o tempo vai passando, a paciente vai tendo mais mobilidade, porque não é uma receita de bolo para todo mundo. Não é. Os pacientes são muito únicos. Então, naquele momento, eu vou analisando, né? Sim. E o pós-operatório, ele é um ser humano cheio de emoções. Não tem jeito. Com então, certeza, a gente entra ali e mexe com o psicológico do paciente. Cheio de dor, não consegue dormir direito, dependente. Qual que é o maior relato dos pacientes? Cláudio, eu não gosto de depender. Aí veio a minha sogra, tem que ter uma rede de apoio. Você que pensa em fazer uma cirurgia, se plástica, planeje, né? Se planeje. Por quê? Precisa de uma rede de apoio que vai te auxiliar. Porque nos primeiros dias, você que pensa em fazer uma abdominoplastia seguido de mastopexia, você fica ali precisando de conforto. Você depende de uma pessoa para te levantar, para ir ao banheiro, para tomar banho, para tudo. Para organizar ali sua questão alimentação. Então precisa de uma rede de apoio. E os maridos, né, principalmente, 90% dos maridos, eles são muito envolvidos e dá ali um apoio muito bacana. Eu fico muito feliz de acompanhar uma rede de apoio familiar, porque o pós-operatório precisa disso. Perfeito. Então, tem toda essa questão então, de acompanhar inicialmente até mesmo em casa, Sim. né? Eu acho que o nosso cuidado aí de todas as áreas, eu vejo que hoje até médicos, que era uma profissão muito resistente lá no consultório, impecável, ainda hoje tem atendimentos em domicílio, né? Sim. Então isso leva a nossa assistência para casa do paciente, é muito mais humano, né? Exatamente. É incrível. Hoje, eu falo por mim, porque hoje Goiânia, como é referência de bons médicos, tem vários outros profissionais da minha área que trabalham muito bem e que eu particularmente, eu queria pegar os fisioterapeutas de Goiânia e trazer tudo para mim, né? Porque eu acho que o sol brilha para todo mundo. Com certeza. E eu sou muito de troca de experiência. Então, os médicos parceiros no qual a clínica, Cláudio, tem contato, nós somos multidisciplinar de alguns nomes aqui na capital, o contato ele é muito direto. Eu costumo dizer, você que vai atuar no pós-operatório, você precisa ter uma conexão com o médico parceiro, porque tudo gira em torno de uma boa comunicação, médico, profissional do pós-operatório e paciente, para que esse resultado seja tranquilo, por esse primeiro momento ser leve. Porque a pessoa escolheu fazer uma cirurgia plástica e ela precisa ter a consciência que existem os processos e que a gente está junto. Não é uma regra ter uma intercorrência. Mas se ela acontecer, a gente está ali para acolher. Sim. E para ir até o fim. Com certeza. Trazendo ali a resolução. E eles precisam disso, Sim. né? Com certeza. Porque isso também melhora a visibilidade do trabalho deles. Exatamente. Com certeza. E depende muito. Um pós-operatório bem acompanhado, bem orientado, vai trazer leveza e o resultado não pode ser outro não ser excelente. Com certeza, Cal. Você comentou que a sua equipe é treinada por você. Se profissionais que não são da sua equipe, né? Profissionais que estão aí buscando trabalhar nessa área, né? Desejam trabalhar nessa área. Você faz esses treinamentos também? Sim, temos mentoria uma vez por mês. Fico muito grata porque a cada mentoria aumenta o número de pessoas. Tem vindo gente vindo de outros países para poder fazer parte desse São presenciais ou tem parte do processo que é online? Não, tem curso online, divididos em módulos. E tem o presencial, porque a prática é em paciente real. Hoje a Clínica Clau abre as portas para quem quer aprender a desenvolver um método que entrega resultado em menor tempo. A gente entrega aí um pós-operatório com a reabilitação completa de 10 a 12 sessões. Isso não quer dizer 12 dias, tá? Porque existem os intervalos entre os atendimentos.
Mas com 6 meses a pessoa já está com mobilidade, sem fibrose, sem risco de um seroma persistente. Então, tá vindo gente de outros países para poder fazer parte desse universo pós-operatório e a gente fica muito feliz de replicar e saber que outros países estão entregando esse mesmo resultado que tem aqui na clínica. Incrível, né? A gente tem mania, na verdade, de achar que o Brasil é atrasado em tudo, mas não é, Não né? somos. Na saúde, inclusive, né? Eu vou falar do meu universo, cicatrização de feridas. A gente tem terapias aqui no Brasil e tecnologias em feridas que fora as pessoas acham o extremo da novidade. E aqui no Brasil já estamos usando aí há no mínimo 5 anos. Então, as pessoas acham que a gente é muito atrasado, mas na verdade é um campo muito grande para ensinar profissionais de outras áreas, né? Com certeza, com certeza. Cláudia, se esses profissionais que querem fazer esse treinamento com você, como que eles podem te encontrar? Bom, pode entrar no meu Instagram, né, que é Clínica Clau. Lá tem todo o informativo falando sobre o nosso método e sobre as datas das turmas, né, das mentorias que são presenciais e também todas as informações dos cursos online. Então, pessoal, fica aqui o link do Instagram dela, né, o arroba da Clau. E quem tiver esse interesse, né, você... somente fisioterapeutas? Não, pode ser esteticistas. Eu costumo dizer que se a gente se unir, com certeza, cada um na sua área. Para todo mundo. Tem muito esteticista que trabalha muito bem, que entrega resultados incríveis. Então, esteticistas, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, todo mundo sejam muito que trabalha na área da estética em si. Exatamente. Para você que vai fazer uma cirurgia plástica, pode entrar no meu perfil, pode fazer pergunta, pode me perguntar referência de bons médicos cirurgiões, porque a gente tem os melhores parceiros e com certeza, vou reforçar, Goiânia é com certeza uma capital referência em cirurgias plásticas. Aqui tem os melhores cirurgiões. Maravilha, até fiquei com vontade, gente. E como identificar os sinais de alerta durante um pós-operatório? Febre alta, dores de cabeça. Geralmente, dentro do nosso atendimento, existe ali um acompanhamento que os sinais a gente percebe de início, né? E como a gente gera conexão com esse paciente, querendo saber dele, vou te citar um exemplo. Quando nós pegamos um pós-operatório para executar, você operou, recebeu alta, foi para casa. A partir do momento que você recebe alta, o médico já passa ali o que foi executado, para que a gente possa entender qual foi a tecnologia que foi usada, caso tenha sido usado. Existe ali uma conexão que o médico já passa para a gente, ó, paciente fulano de tal, fez tal procedimento, foi assim assado, tanto tempo de tempo cirúrgico, e ela está apta, autorizada a começar a reabilitação com 48 horas. Mas a partir do momento que ela recebe a alta médica, tanto eu como a minha equipe já entra em contato com essa paciente e a gente já fica ali monitorando ela. Como que foi, como que está sendo, porque uma coisa é você estar no hospital tendo os cuidados ali hospitalar, outra coisa é você estar em casa com uma rede de apoio, ali tendo dificuldade para levantar, o processo anestésico já terminou, existe ali uma incisão que a gente precisa cuidar e ele começa a orientação. Nesse momento, qualquer coisa de anormal, a gente vai ficar sabendo. O que é da nossa ossada, a gente trata, a gente corre e vê direitinho, o que não é, a gente tem um contato direto com o médico, que é passado para ele, e tudo se resolve. Então, dor de cabeça, febre alta, nos primeiros dias é normal o corpo alterar a temperatura, mas a gente fica de olho nisso também. Às vezes, a pessoa está anêmica, com tanto autoproteinar no procedimento cirúrgico, a pessoa altera ali a temperatura, mas a gente fica de olho nos 3 primeiros dias. Certo. Depois começa a normalizar. Tudo que for normal, a naturalidade do que ser esperado, vai ser passado para o médico, que não for da nossa ossada. O acompanhamento, como eu te falei, é uma assistência 24 horas. Quando o paciente que vai operar contrata o nosso serviço, não é por massagem, drenagem linfática é só um dos recursos que tem dentro do protocolo, mas você vai ali pagar um valor agregado, contando com uma consultoria de início, meio e fim para te entregar o melhor. Perfeito. E o que é considerado um pós-operatório adequado? Ou seja, o que não pode faltar de cuidado nesse pós-operatório? Olha, é um conjunto, né? Como é que eu vou te explicar isso? Eu acho que cuidar ali da alimentação é algo que precisa muito. O médico fala para o paciente assim no dia da alta, você pode comer de tudo. Aí o de tudo não inclui pizza, não inclui
pamonha, não inclui um monte Costelinha de de porco frita. Eu costumo dizer que tudo com P não pode. Não é? Porco, piqui, pizza, Gostei. tudo com P não pode. Então, ter um acompanhamento nutricional faz muita diferença Para o resultado final. Por quê? Tem muita coisa que é inflamatória. Com Tem muita certeza. coisa que você está comendo errado na hora do seu pós-operatório. Então, dentro da nossa equipe tem ali nutricionista que pode te ajudar. Quando você fecha o pós-operatório, você já leva isso junto. Entende? Então, às vezes a pessoa fala, é caro. O que é caro para você? Você fez um investimento na sua cirurgia. Não é? Você escolheu Coloca o melhor tudo a médico, o perder. melhor hospital. E o pós-operatório, onde a gente vai te acompanhar de início, meio e fim. Aí eu devolvo a pergunta, o que é caro para você? Então, se você vai fazer uma cirurgia plástica, o que você tem em mente? Eu preciso não deixar o pós-operatório ser menos importante que a minha cirurgia. Porque o resultado final vai depender disso. Né? E aí, você tem que pensar, e se der ruim? Né? Porque pode, não é uma regra. Então, ter isso. E o que não pode faltar? As suas emoções precisam estar bem. Hoje no Brasil é executado mais de 1.000 cirurgias por dia. Não sou eu que estou falando, são dados. Mais de 1.000 cirurgias por dia. E ainda tem profissional que faz errado. Que não dá esse acompanhamento que é muito personalizado. As suas emoções, ela precisa estar em harmonia, porque é um momento que você fica vulnerável. Você não quer que seu marido te veja com daquele jeito, né? Que você fica impossibilitado de tomar banho sozinho na maioria das vezes. Então é isso. Então eu acredito que ter um bom acompanhamento de início, meio e fim, cuidando das emoções, tendo uma alimentação saudável, um pós-operatório bem acompanhado, não tem como estar errado. Perfeito, Clau. O papo está excelente, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo comercial e logo após nós voltamos aqui com a Clau e falando aí sobre o universo do pós-operatório de cirurgias plásticas. Já voltamos.